Muito bem, paz de Cristo, Deus te abençoe. Estamos no nosso módulo entendendo as orações proféticas de guerra, de confrontamento, as orações que te colocarão em nível de autoridade espiritual se você orar. Segundo cada texto que eu for colocando para você aqui, você não vai citar esse texto como se fosse uma apresentação em um culto de ceia, porque tem igreja que faz isso. Na ceia, eu já estive em igrejas onde, após todo mundo cear, levanta-se alguém e começa a citar versículos, levanta-se outro, cita versículos, e aí um após um vai citando os textos da Bíblia. Não, você também não vai falar esse texto como se estivesse pregando o texto. Não, você vai falar o texto orando. Você precisa internalizar em oração cada um dos textos, tá? Se você não conseguir memorizar, escreva no papel. Ou então baixe o PDF das orações que eu liberei para você como bônus aqui. Tanto orações em áudio, como também as orações escritas, digitadas em PDF. Pegue elas e vá citando elas. Você pode ler, você pode olhar tranquilamente e orar com fé, irmão, com força. Orar crendo. Um detalhe importante: você não intercede, você não confronta demônios, você não faz oração de guerra de joelho, não, você faz em pé, tá? Você não se ajoelha para expulsar demônio. Você não se ajoelha para poder ir contra o diabo. Você se ajoelha para poder se render ao Pai. Mas para falar ao diabo, você se coloca de pé e confronta. Você enfrenta, tá? Você vai para cima. É assim que tem que se portar você na batalha e na guerra espiritual. Sempre em pé, tá? A equipe tem que estar andando na igreja, na nave da igreja. A equipe tem que estar ativa, olhos abertos, ministrando oração, colocando a mão na cabeça, onde Deus conduzir, aonde vê uma necessidade, perceber, vai lá, ministra oração de bênção, expulsa demônios, faz a obra, tá? A intercessão é uma oração específica que requer também comportamento corporal, uma comunicação corporal que condiz com o que você está falando, declarando, decretando, liberando em palavras. Precisa condizer. Senão, irmão, não vai funcionar, tá? Entenda, numa guerra espiritual de fato não funciona. Bom, então a primeira oração que você vai fazer é confissões. Oração de confissão. Você vai confessar a palavra em relação a você, tá? Tem um da Fernanda que fala: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, tá? Eu vou onde ela diz que eu vou. Então, você vai declarar tudo que a Bíblia diz sobre você, tudo que é possível dizer sobre você. Declare. Traga para você a promessa. Traga para você a palavra, tá? Então eu vou ler toda oração, vou citar os textos bíblicos. Se não tiver nas orações lá, você anota aqui, você descreve aqui, anota aqui, orações de confissões. Você não pode entrar na guerra espiritual com a intercessão sem ter uma clara identidade, uma clara declaração sobre você de acordo com o que diz a Bíblia. Isso é uma blindagem, você está se blindando de autoridade da palavra. Você está usando textos bíblicos, tá? Trazendo para você, você está crendo no que está escrito. Então você coloca-se de pé e começa a declarar, começa a falar essas orações, tá? Esses textos bíblicos que formam uma oração. Então, a primeira oração, oração de confissão. Confissões. Vamos lá? Primeiro, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Isaías 54:17. É importante você citar o versículo, tá? O versículo. Então, você fala, cita o texto, fala o seguinte, cita o texto, até você sentir aquele poder. Você vai sentir de você um poder, uma segurança, uma autoridade, um fogo queimar. Porque você está trazendo a Bíblia para dentro de você, citando-a. Teu cérebro está ouvido pela audição, tá? Você está internalizando uma autoridade espiritual que é real, uma autoridade que é vívida, poderosa. Aleluia. Glória a Deus. De novo, toda a ferramenta preparada contra mim
não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim, em juízo eu a condenarei. Isaías 54:17. Sou estabelecido em justiça e estou longe da opressão. Isaías 54:14. As armas da minha milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Tomo o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Tomo a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a uso contra o inimigo. Efésios 6:17. Fui resgatado da maldição da lei. Fui resgatado da miséria. Fui resgatado da doença. Fui resgatado da morte espiritual. Gálatas 3:13. Eu a tudo supero, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Estou firme, tendo cingido o meu lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomo o escudo da fé e o capacete da salvação, e uso a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:14-17. Fui livrado do poder das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus. Piso em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Não tenho espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. Fui curado pelas feridas de Jesus. Isaías 53, versículo 5. Minha mão será sobre o pescoço de meus inimigos. Gênesis capítulo 49, versículo 8. Tu ungiste a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, versículo 5-6. Sou ungido para louvar, ensinar, curar e expulsar o mal. Recebo a abundância da graça e do dom da justiça e reino em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Tenho vida e vida abundante. João 10:10. Ando na luz, pois Jesus Cristo na luz está, e seu sangue me purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Sou feito justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Sou a cabeça e não a cauda. Deuteronômio 28:13. Determinarei algum negócio e ele me será firme. Jó 22:28. Cresço com Deus e com o homem. Lucas 2:52. Grande riqueza há em minha casa, e a minha justiça dura para sempre. Salmo 112, versículo 3. Serei satisfeito com vida longa, e Deus me mostrará a sua salvação. Salmo 91:16. Habitarei no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansarei. Salmo 91, versículo 1. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Salmo 91, versículo 10. Meus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz deles será abundante. Salmo 54, versículo 13. Serei corroborado com poder pelo teu espírito no homem interior. Efésios 3:16. Estou arraigado e fundado no amor. Efésios 3:17. Abençoo meus inimigos e faço bem aos maus. Mateus capítulo 5, versículo 44. Veja o poder desta oração. Veja como traz graça para dentro de você. Como traz unção, realidade, identidade, sabe, conexão com as sagradas escrituras. Lembrando que a palavra de Deus, ela é escudo e broquel.
Ela bloqueia o poder do diabo. Ela impede o avanço de Satanás contra a sua vida. É preciso que você declare, que você fale, que você profetize. Fale com fé, meu irmão. Declara com fé, meu irmão. Fale com autoridade. Fale com intrepidez. Ore de pé. Ore em pé. Interceda em pé. Enfrente o diabo em pé. Tá? Se mantenha firme, constante, abundante, sempre abundante na obra do Senhor. Não desista, irmão. Não desistir, não retroceder, mas sempre avançar. Então veja só, a oração de confissões, ela vai te trazer identidade. Ela vai te trazer identidade. Você não pode esquecer isso, irmão. Ela vai produzir em você identidade. O nosso quadro, tá? Eu quero te mostrar os benefícios da oração de confissões. Os benefícios da oração de confissões. Glória ao nome de Jesus, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Os benefícios da oração de confissão. Confessar o quê? Pecado? Não. Confessar o que a Bíblia diz de você. É o que você vai confessar. Você vai confessar outra coisa. Somente isso. A verdade. Aleluia. Tem que crer, irmão. Você precisa crer. Os benefícios da oração de confissão. Aleluia. Vamos lá. Primeiro benefício. Gera identidade em Deus pela palavra. Gera identidade em Deus pela palavra. Irmão, como é importante. Toda a equipe de intercessão orando a oração de confissões. Como isso é impactante. As transformações que haverão na equipe de guerra se aprenderem a declarar o que diz a Bíblia sobre eles. A fé que isso vai formando dentro deles. A fé que isso vai gerando dentro deles, porque é a palavra de Deus, irmão. A palavra mexe com a fé. Segunda coisa. Vamos lá, segundo. Gera e promove autoridade espiritual. Quando você declara a palavra, ela vai gerando dentro de você autoridade. Autoridade. Você cita o que ela diz sobre você, isso gera em você, dentro do teu espírito, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Meu Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Terceira coisa. Que a oração de confissões faz. Fortalece o teu espírito humano. Fortalece o teu espírito humano.
Você vê, irmão, você entende por que é importante você fazer essa oração? Por que é importante você citar a palavra na oração de confissões? Gera identidade em Deus pela palavra, gera e promove autoridade espiritual, fortalece o teu espírito humano. Fortalece o teu espírito humano. Nada fortalece mais o teu espírito humano do que a palavra de Deus. Nada, irmão. Absolutamente nada. Então, por causa desse tripé, você não pode deixar de fazer a oração de confissões antes de entrar em guerra, irmão. Isso aqui é onde você entrar em guerra é pela intercessão. É onde você pedir alguma coisa por alguém, ou sobre alguém, ou intermediar por alguém. Antes disso aí, faça a oração de confissões. É importante. É muito importante. Aleluia. Vamos nos encontrar na próxima aula e vamos ver mais orações de confrontamento, oração de destruir a força, o poder e as obras do diabo. O Senhor te guarde e te abençoe. Eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Paz.